A paz do Senhor Jesus, ô glória. Gente, eu tô aqui começando esse vídeo diferente, fazendo um crochê no tapete, sabe? E isso me arremete, né? A sobre algo novo, a sobre começar. E lá em Daniel 9:23, como sempre, eu compartilho um texto com você e depois a gente faz uma pequena reflexão. Não vai ser diferente no dia de hoje. 9:23, eu vou ler, sabe, a partir... Vamos lá. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem, entenda a visão. Glória a Deus. Como assim? Ficou muito vago, né? Mas a gente está falando de Daniel. E o que eu quero falar com você é sobre começo. Eu comecei, né? Eu tinha feito já alguns, só que para mim isso é algo novo. Aprender cada ponto e ter, sabe, a continuidade, continuar, ter a disciplina. Daniel, aqui ele vai nos passar a mensagem sobre algo que lhe aconteceu. Daniel, ele foi um homem, um profeta, foi amigo de Deus também, podemos dizer, que recebeu revelações profundas. E nesse versículo ele vai dizer que aqui é a fala do anjo. O anjo, ele veio dizer a Daniel: assim que você começou as suas súplicas, foi dada uma ordem, houve uma mudança, sabe, no céu, no mundo espiritual, por causa do começo de Daniel. Daniel, ele colocou a sua vida em humilhação, em súplica, em arrependimento, porque no versículo de número 2, neste capítulo 9, vai dizer que eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Ele estava estudando a palavra de Deus. E Deus, ele vai falar a Josué: não aparte este livro de ti, a palavra da lei, de dia, de noite, de manhã, não aparta de ti. E Daniel, ele continuou buscando em Deus para entender o porquê que aquele povo estava em exílio, o porquê que aquele povo estava em cativeiro. Só que o contexto histórico desse capítulo vai nos dizer que havia já, este tempo já estava se findando, então havia um tempo de transição, um tempo de mudança, onde este povo sairia deste exílio para entrar de volta na terra a qual eles tinham sido tirados. Só que Daniel, estudando a palavra do Senhor em Jeremias, ele vai entender a razão daquele povo ter passado tanto tempo no exílio, 70 anos, ele estava entendendo, o tempo está acabando, o exílio está acabando, mas ele se colocou em humilhação, em arrependimento pelo pecado de toda uma nação. Daniel se levantou a orar a Deus, a buscar a Deus em arrependimento, em súplicas e em humilhação. E Daniel obteve a resposta do céu. Quantos de nós não conseguem perseverar na oração? Quanta luta é para que eu e você venhamos buscar saber do Senhor a sua vontade para mim e para a sua vida. Quão grande é a intervenção do nosso adversário para que nós não venhamos a ter o conhecimento daquilo que o Senhor tem preparado para mim e para a sua vida. Daniel recebeu revelações profundas de Deus. Daniel se colocou em humilhação, não somente a si, porque também Daniel era do povo de Israel, mas também a
todos o quanto tinham pecado perante ao Senhor. E Deus, ele não pôde rejeitar, porque ele sabia que ali havia um que se colocou em arrependimento, em humilhação, e buscou a Deus, a misericórdia, buscou a Deus pelo perdão dos pecados. Vai dizer, capítulo 9, versículo 9, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. E o versículo 10, continua, pois nós rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis. Há leis espirituais a qual Israel não poderia ter transgredido, não poderia ter quebrado. Há princípios que Israel tinha que ter mantido intacto, mas é carne, é ser humano. Mas a Deus pertence a misericórdia, mas também pertence, sabe? Não vou dizer castigo, mas é um castigo, aquele exílio, a perca da sua terra, da sua natureza, de onde eles tinham vindo, para ir para outro lugar, com outras culturas, com outro tipo de comportamento. Daniel mesmo teve seu nome mudado, mas jamais perdeu a essência. E procurou no tempo a qual ele estava, se encontrando já, no contexto histórico vai dizer que já com 90 anos, já avançado em idade, mas permanecia a essência, porque se tem revelação do céu para a vida de Daniel, ainda ele sendo idoso, significa que Daniel jamais perdeu o contato e a intimidade. Só que no capítulo 10 vai dizer que há uma resistência. Tem resistência para que eu e você venhamos receber as novidades do Senhor. Só que Daniel perseverou 21 dias em oração. E como ele perseverou, a resposta veio. O céu interveio naquilo que era resistência e a resposta chegou. Que eu e você possamos ter essa resistência. Sabe, que primeiro a gente venha começar. Ainda que não saibamos como, mas Daniel, ele começou orando a palavra. Daniel, ele começou entregando ao Senhor aquilo que ele tinha lido, que o constrangeu diante de Deus, diante da sua misericórdia. E o Senhor o ouviu desde o começo. Não tenha medo, comece. Comece, porque hoje nós temos um livre acesso ao trono do Pai. Hoje nós podemos chegar ao Senhor com confiança, mas muitas das vezes o medo bloqueia. Senhor, eu sou indigno, eu sou injusto, nós somos pecadores e falhos, mas Cristo morreu para que eu e você tenhamos esse livre acesso. Arrependa-se dos seus pecados, que eu venha me arrepender dos meus pecados, mas que a gente jamais, se proíba de chegar até a presença do Senhor, porque Ele é misericordioso, porque Ele é perdoador. Nós nos culpamos, nós nos limitamos, mas o Senhor Jesus, Cristo Jesus, nos deu esse livre acesso. Chegue com confiança ao Senhor, peça ao Senhor perdão pelos seus pecados, arrependa-se e Ele vai exercer misericórdia sobre a sua vida. Deus, Ele não rejeita um coração contrito, Ele não despreza. Eu não sei como chegou até aqui, mas saiba que Ele está ali de braços abertos, assim como Daniel permaneceu em oração, teve, revelações profundas. O Senhor tem coisas profundas para te entregar, revelações maravilhosas para entregar à sua vida. Só basta você começar. Só começa. Faça um dia de oração, 5 minutos. Eu entendo que muitas das vezes a gente não tem nem força, mas Deus, Ele vai saber que o teu mínimo esforço é suficiente para entender que você o escolheu, que você, está arrependido. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique com essa palavra no seu coração.